Fala pessoal, boa noite. Bem, nesse vídeo eu queria falar com vocês sobre um ponto que vocês perguntam bastante pra gente lá no Instagram, que é: eu nunca investi. Será se robô de operações é o ideal pra mim? Ou tipo, eu não tenho muito conhecimento, ou eu não tenho muito tempo, ou até mesmo eu não tenho muito capital. Será se mesmo assim eu posso usar robô de operações? É uma coisa que é pro meu perfil de investidor? Então, todos esses questionamentos eu vou falar aqui para vocês num vídeo que eu quero que seja bem simples, bem básico, não muito complexo. Antes da gente entrar de fato para explicar esses pontos que eu acabei de dizer, esses questionamentos, nós precisamos entender todo o contexto por trás disso. Então, antes de eu começar a explicar o que é um robô de operações e etc., a gente tem que entender o que é o mercado financeiro. Eu fiz aqui em formato de mapa mental para ser uma coisa novamente bem simples e bem direta para vocês. O mercado financeiro, a grosso modo falando, ele é basicamente um local onde é negociado ativos. Então, por exemplo, antigamente a gente tinha o hábito, eu digo a gente, o ser humano, de, por exemplo, eu planto arroz e aí o meu vizinho, ele pesca peixes. Eu posso ir lá trocar o meu arroz pelos peixes dele, eu vou fazer uma troca. Então, vamos dizer que essa questão de negociar alguma coisa, ativos, já é uma coisa bem antiga. E é claro que hoje em dia é bem diferente, né? Hoje os ativos que são negociados são, por exemplo, ações de empresas, como, por exemplo, a gente tem Banco do Brasil aqui. Eu posso ter, por exemplo, 10 ações do Banco do Brasil e uma pessoa está interessada. Ela vai me dar dinheiro e eu vou dar as minhas ações para ela. Então eu fiz aí uma negociação. Claro que eu estou falando a grosso modo. Eu vou até falar um pouco mais sobre essa questão de ações aqui, porque entra na questão da renda variável. Mas enfim, é só para dar um exemplo de o que é o mercado financeiro, a grosso modo falando. É como eu falei, um local onde você negocia ativos, né? Ali vários tipos de ativos. E aí, para a gente começar a entender o mercado financeiro, ele tem meio que duas divisões. Nós temos a renda fixa e a renda variável. Na renda fixa, nós vamos ter um investimento mais conservador. Então, vocês conhecem aí o clássico, né? A poupança, que é um tipo de, entre aspas, investimento, se é que pode ser considerado como investimento pela rentabilidade que ela entrega, que é uma rentabilidade muito pequena ao ano. Nós temos, por exemplo, a questão do Tesouro Selic, CDBs de bancos. Todas essas opções aí são opções de rentabilidade de forma fixa. Então você já sabe o quanto você vai ganhar ali no final do ano. Geralmente que vai ser uma rentabilidade, como eu coloquei aqui, com alto nível de segurança. Por quê? Porque geralmente, por exemplo, se você deixa o seu dinheiro no tesouro, então quem está garantindo ali a segurança é o governo. Então vamos dizer assim que para acontecer uma coisa de errada é muito difícil. Teria que assim, exagerando, um governo quebrar, vamos dizer assim, né? Que é uma coisa que não é tão fácil de acontecer. Então, eu falei que tem um alto nível de segurança, os investimentos de renda fixa, mas em compensação eles têm baixíssima rentabilidade. Então, por exemplo, hoje aí, um CDB, um Tesouro Selic, né, tá rendendo aí mais ou menos 12, 13% ao ano, nessa faixa, né, em torno disso. Oscila porque a taxa de juros, muitas vezes ela sobe, ela desce, né, mas, novamente, você tem essa baixa rentabilidade, porque a gente sabe que fazer, por exemplo, 12, 13% ao ano é uma rentabilidade até que baixa. Claro que isso vai depender, se você tiver aí muitos milhões, já vai ser significativo, mas quando você tem pouco dinheiro, ou um valor abaixo disso, né, aí já não é tão significativo esses 12, 13, 14% ao ano. E aí, eu resumi aqui a renda fixa para vocês, é claro, ela é muito mais complexa, né, mas a minha ideia não é deixar complexo aqui. E aí a gente vai aqui para a renda variável, que é a parte mais legal, na minha opinião, que a renda variável já é um tipo de investimento mais moderado para agressivo, né? Então, você vai ter rentabilidades de forma variável, então vai variar, né? Você pode lucrar tipo pouco, ou pode lucrar até bastante ali durante o mês. E aqui eu até coloquei alguns exemplos de ativos que tem na renda variável. Um deles eu até citei antes, que foi as ações. Então, por exemplo, você pode, na renda variável, estar comprando ações como Banco do Brasil, Vale, Magalu, que são ações brasileiras, de empresas brasileiras. E já você pode também comprar
ações de empresas americanas, você tem algumas aí, Google, Amazon, Apple, então é uma opção. A outra opção, criptomoedas, que é um outro tipo de ativo também que o pessoal gosta bastante, tem crescido ultimamente, e aí você vai ter Bitcoin, Ethereum, Litecoin, você vai ter commodities, que seriam matérias-primas, então, por exemplo, você tem o ouro, o petróleo, o milho, né? Você está vendo que existe uma série de ativos muito grande na renda variável? Então, isso que é o legal, você não é uma coisa limitada, você pode seguir por muitas opções. E aí, por fim, eu deixei aqui moedas, que aí a gente vai entrar de fato no mercado de câmbio, porque o Forex é isso, é basicamente um local onde vai ser negociado as moedas, né? Então, por exemplo, aqui eu coloquei a relação dólar e real. Vou dar um exemplo aqui. Pessoal, aqui nesse vídeo eu vou dar bastante exemplos hipotéticos para vocês, porque eu acho que uma boa forma de você entender muitas vezes certos assuntos é com exemplos. Então vamos lá, imagina que você tá no Brasil com 10 mil reais e você vai para os Estados Unidos e você troca isso por dólar. Você vai trocar ali 10 mil, vai dar mais ou menos o quê? Uns 2 mil dólares, já que o dólar hoje está arredondando os 5 reais. Então, você acabou de fazer uma certa operação de câmbio, né? Você trocou ali os seus reais por dólares. E pode ser, por exemplo, que você volte um ano depois e esse dólar que estava a 5 quando você trocou, ele pode estar a 10. Claro que eu estou dando aqui um exemplo hipotético exagerado. E aí os seus 2 mil dólares não vai valer mais 10 mil reais. Ia valer 20 mil reais, que seria o dobro. Então, eu acabei de dar um exemplo de uma forma que você pode lucrar com o mercado de câmbio de uma forma um pouco mais indireta, vamos dizer assim, de uma forma um pouco mais manual. E aí, qual é a vantagem do mercado de câmbio, né, o mercado de negociação de moedas? Alta liquidez. A liquidez hoje do Forex, ela está beirando aí 4 a 8 trilhões de dólares por dia, então isso é uma movimentação absurdamente grande. Muita gente não sabe que o Forex ele é o maior mercado financeiro que existe, muito maior que o mercado acionário americano, muito maior que o mercado de criptomoedas. Ele realmente é muito grande nesse sentido. E aí vem aquela pergunta, qual é a vantagem de eu estar no mercado com essa liquidez tão grande? A grande vantagem, vou até aqui dar o zoom aqui para ficar para vocês verem, é a estabilidade. Como assim estabilidade? Quando você tem um mercado que se movimenta muito dinheiro, quando acontece algum evento, algum acontecimento no mundo, a chance daquilo impactar aquele ativo é menor. Por isso eu coloquei aqui menos volatilidade. Para uma coisa impactar um ativo do Forex, que no caso são as paridades de moeda, isso que eu acabei de falar para vocês, por exemplo, o USD-BRL, relação dólar e real, é uma paridade de moedas, é um par de moedas, né? Que é o dólar versus o real. Então, para alguma coisa impactar, nesse exemplo aqui do dólar e real, eu não vou dar muito esse exemplo porque o real é uma moeda fraca a nível mundial. Mas, por exemplo, uma das paridades mais famosas do Forex é a relação euro e o dólar. Então, são duas moedas fortes e que para uma coisa impactar essas duas moedas tem que ser uma coisa a nível mundial de evento muito grande, como uma pandemia, por exemplo, ou uma guerra. Então, é uma coisa que realmente é menos volátil de forma geral. Eu até coloquei aqui um exemplo bacana, que é o exemplo do Ibovespa, e tá aqui exatamente o exemplo que eu ia falar agora, do euro e o dólar. Esse exemplo do Ibovespa é em que sentido que eu coloquei aqui? Se a gente voltar um pouquinho no tempo, lá para 2020, o Ibovespa, né, que é o índice brasileiro, a gente vai ver que ele teve uma desvalorização de mais ou menos 50%. Então, isso é uma desvalorização bem significativa da Bolsa Brasileira. E já a relação euro e o dólar não teve essa desvalorização toda. Se eu não estiver enganado, mais ou menos o dólar, quer dizer, o euro ele valorizou 10 a 15% em cima do dólar. Você vê que existe uma diferença muito grande aí, não foi uma variação gigantesca. É claro que quem estava acreditando na valorização do euro em cima do dólar se deu bem. Quem estava acreditando na valorização do dólar em cima do euro ou tomou perdas ou passou um bom tempo tomando uma exposição. Mas enfim, eu acho que deu para mostrar para vocês um exemplo legal dessa questão da sensibilidade desse tipo de mercado do Forex comparado aí um exemplo clássico que é a Ibovespa, né, a Bolsa Brasileira.
E aí eu coloquei aqui, que eu já até comentei sobre isso, negociação de paridade de moedas. No o Forex, a forma que você ganha dinheiro é essa que eu acabei de falar. Por exemplo, eu acredito, como eu acabei de dizer, que o euro vai se valorizar em relação ao dólar e eu faço uma operação de compra. E se isso acontecer, se realmente se concretizar, eu ganho dinheiro. Mas aí é que está uma parte legal. Dá para ganhar dinheiro com uma moeda desvalorizando? Sim. Por exemplo, muita gente nessa época de 2020 percebeu que o euro ele ia se valorizar em cima do dólar. Então teve muita gente, né, que entrou com operações aí de compra. Mas aí depois o dólar ele voltou, né, ele ficou com força novamente em cima do euro e começaram a entrar com operações de venda nesse ativo, não é, no euro dólar. Então você pode tanto lucrar quando um ativo está subindo ou está caindo. Isso que é o legal. Muita gente acha que isso dá para ganhar dinheiro no Forex quando o ativo está valorizando, como mais ou menos acontece ali em uma ação, né? Mas não, você também pode lucrar para onde independente o mercado vai, no caso o ativo. Então é isso, eu acho que essa primeira parte de contextualizar para vocês aí o mercado financeiro, eu acho que deu para ficar bem claro, essa parte inicial. Eu queria que fosse uma coisa bem simples para vocês, nada muito complexo. E agora a gente vai aí para a parte 2 aqui do vídeo. Pronto, agora que a gente já entendeu como é que funciona mais ou menos o mercado financeiro, dá para a gente entrar de fato em falar o que é o mercado de automação. O mercado de automação que eu digo, pessoal, é basicamente o mercado de ofertas de robôs de operações que você tem hoje no Brasil, e não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então hoje, aqui no nosso país, tem vários projetos que muitas vezes oferecem ali robôs de operações com o objetivo de rentabilizar o seu capital. E aí, o mercado de automação, para a gente começar a entender um pouco mais sobre ele, a gente tem que entender o que é a definição de um robô de operações, ou como o pessoal também gosta de chamar, um robô de investimento. Tem vários nomes, né? Mas eu diria aí que o nome um pouco mais correto, até entrando um pouco na questão técnica, seria aí um Expert Advisor, que seria um automatizador de estratégia, ou, falando até nível mais um pouco técnico, um algoritmo, né? Por isso que eu falo algumas vezes lá no Instagram, um algoritmo de operações. O que é um algoritmo? Um algoritmo nada mais é que um conjunto de instruções e de regras. Então, é um conjunto ali de códigos que, quando você inicia ele tem um objetivo, muitas vezes, de solucionar um problema. Então, eu até coloquei aqui, inicialmente, para a gente entender, a receita de bolo. O que ela tem a ver com essa questão de algoritmo? Vamos dizer que o seu objetivo é fazer um bolo bom. Para você fazer um bolo, você tem que pegar a receita e seguir aquele passo a passo. A receita, ela é um conjunto de instruções e regras. Por exemplo, adicione 2 ovos, coloque fermento. E aí, depois que você segue todo esse passo a passo, vai ter o resultado, né? Você vai conseguir alcançar o seu objetivo, que é fazer um bom bolo. O algoritmo, nessa analogia, ele é bem parecido. Ele é basicamente como se fosse um passo a passo de instruções que, quando você executa aquilo, ele vai gerar ali um resultado, né? Ou ele vai gerar ali o objetivo que você quer. E aí, eu coloquei aqui que esse conjunto de instruções, o que ele é no sentido de algoritmo de operações? São critérios de operações. Então, por exemplo, é nesse algoritmo que vai estar o que vai fazer o robô ou não fazer. Então, por exemplo, essa questão de o que o robô vai fazer ou não está muito ligado à estratégia dele. Então, por exemplo, o robô ele vai operar com base na média móvel. Média móvel, para quem não sabe, é um indicador aí que você tem, que você pode utilizar no seu robô. Quando o mercado estiver acima da média móvel, o robô vai fazer uma compra. Ou quando o mercado estiver, quando eu digo o mercado, o preço, né, do ativo, quando ele estiver abaixo da média móvel, o robô vai vender. Estou dando só um exemplo hipotético do que seria mais ou menos isso que eu acabei de falar, seria descrito nesse código, né, nesse algoritmo. Ou também pode ser, por exemplo, o como vai fazer. Como é que o robô vai fazer isso que eu acabei de dizer, né? Que é essa questão de operar. E aqui a gente vai entrar mais na questão do gerenciamento de risco.
Eu coloquei aqui esses dois porque seria mais a grosso modo falando o que consiste esse algoritmo, né? O que consiste esse conjunto de instruções e regras. É muito o que ele vai fazer, ou não fazer e como vai fazer. E aí, novamente, como eu falei, o objetivo de um algoritmo é um objetivo específico. Nesse caso, eu falei do caso do bolo, era um bolo bom. Aqui no caso, o objetivo de um algoritmo que é feito para operar no mercado, o objetivo dele é óbvio que é lucro consistente. E aqui, muita gente até aqui fala assim, não, realmente o objetivo de um algoritmo que eu quero é isso, é lucro consistente. Só que o ideal seria a gente complementar isso. Por quê? Vamos lá. Vamos dizer que você consegue um lucro, você pega um algoritmo, coloca na sua conta, ele passa 12 meses e ele consegue um lucro, por exemplo, de 50%. Mas ele correu um risco de 80%. Será que isso está uma relação legal? Você ganhar 50% e correr um risco de 80%? E aí que entra o ponto que eu falei aqui. Na verdade, que eu coloquei aqui, que é você, no final, ter um lucro consistente com o menor risco possível ou um risco relativamente aceitável. Agora esse exemplo que eu dei aí, vamos inverter. Vamos dizer que você conseguiu um lucro de 80% no ano com um risco de 50%, de 40%. Tá vendo que já fica uma situação muito mais interessante? Você lucrou mais do que se arriscou. Então você começa a fazer uma questão de assimetria, né? O teu potencial de lucro, ele tá mais interessante ali do que o teu potencial de perda. Então por isso que eu falo que é importante ter esse objetivo um algoritmo, ele lucrar de modo consistente. Quando eu digo consistente, o que seria essa definição? É um algoritmo, ele ser iniciado em uma conta real e ele ser feito para lucrar a médio e longo prazo. Não é feito para lucrar um mês e perder 2 meses, 3 meses. Não, é feito para lucrar durante 6 meses, 1 ano, 2 anos e por vários anos. Então, no final, eu acho que o objetivo de um algoritmo ele tem que ser isso. Lucro consistente, novamente, com o menor risco possível ou um risco relativamente aceitável. Eu coloquei relativamente aqui porque, assim, para muita gente, por exemplo, nesse exemplo que eu dei, esse último, de lucrar 80% com um risco de 40% a 50%, para muita gente isso pode ser aceitável. Para muita gente não é aceitável. Teria que ser tipo, não, eu não aceito 40% de risco, 50%, eu aceito 10%, eu aceito 5%. Isso vai ser muito com base no teu perfil de investimentos. Geralmente, uma pessoa mais conservadora, ela iria querer menos risco. E aí, a gente entendendo essa primeira parte aqui do que é um robô de operações, aí sim que a gente pode seguir para outra parte que é para que e por que usar um robô de operações. Nessa parte, eu coloquei aqui basicamente, faltou até um acento, vou até colocar aqui agora. Aí, agora tá certo. Vamos simular aqui, num exemplo hipotético, pessoal, que não exista robôs de investimento, não existe robô de operação, não existe automação no mundo. A única forma de você ganhar dinheiro na renda variável, em ativos como ações, como no Forex, como em criptomoedas, é através de operações manuais. Esquece que exista, nesse exemplo hipotético que eu vou dar agora, operações automatizadas. Só existe essa opção e ponto final. Vamos ver como é que seria, nessa situação, né, que eu acabei de dizer, como é que seria aí a realidade. Hoje, quando você vai operar manualmente no mercado, um ativo como, por exemplo, vamos pegar lá o euro-dólar, né, que é um ativo de Forex, né, uma paridade de Forex. A gente tem que ter algumas coisinhas aí pra gente se dar bem. Quando eu digo coisas, características, né? E vamos lá. A primeira dela, eu acho que ela é meio óbvia, é conhecimento. Realmente não dá para você lucrar de forma consistente, como eu falei lá, com a questão do risco baixo, sem conhecimento. Você vai precisar entender sobre análise técnica. Análise técnica, basicamente, para quem não sabe, pessoal, é você entender para mais ou menos onde vai ali o preço do ativo. E aí você muitas vezes usa, por exemplo, suporte e resistência, né, que são ali análises gráficas que você faz no gráfico para tentar entender mais ou menos para onde ele vai. Não é saber, porque a gente não tem como saber se um ativo vai valorizar
ou desvalorizar. Tudo é uma questão de probabilidade. Então, por exemplo, você pode usar ali uma região, quer dizer, fazer uma análise de suporte e resistência, ou de linhas de tendência, tudo isso que eu estou falando são coisas relacionadas à análise técnica. Estou só dando aqui um exemplos para não ficar aquela coisa assim tão na dúvida, né? Mas, a grosso modo, é isso. Você vai precisar, provavelmente, entender sobre isso. Eu digo provavelmente porque, assim, para muita gente, acha que a análise técnica não seja uma coisa importante de você saber, né? Diz que não, análise técnica eu não gosto, eu vou focar em análise fundamentalista. Então, isso que eu estou falando aqui é até um pouco relativo. Em que sentido? Muita gente meio que ignora a análise técnica e foca só na fundamentalista. E tem muita gente que faz o contrário. Por que eu coloquei aqui? Porque, a grosso modo falando, a maioria dos operadores de mercados, que aí chama, como a galera conhece, o trader, a nível geral, ele vai ter que estudar um pouco sobre análise técnica, análise fundamentalista. A análise fundamentalista seria uma análise que ela é muito mais focada nessa questão, por exemplo, o que os governos vão fazer em relação à taxa de juros, né? A questão de, por exemplo, mudanças econômicas em um país. A gente vai parar de usar a nossa moeda, vamos trocar por outra moeda. Então, a política também, mudar um presidente também, isso influencia muito em certos ativos do mercado. Então, tudo isso, a nível mais externo do gráfico, entra nessa análise fundamentalista. Por isso que também muita gente foca só nela e ignora um pouco a análise técnica. Ou o contrário também acontece. Mas são coisas que eu estou citando aqui que você provavelmente vai precisar saber se você quer novamente, lembra o objetivo? Lucro consistente com o menor risco possível. Eu coloquei aqui também gerenciamento de risco. Isso aqui, pessoal, só para enfatizar de novo, é num ambiente onde não existe robôs. É um exemplo hipotético de uma realidade que só existe operações manuais e se você quer ganhar dinheiro no mercado, é dessa forma. Mas vamos continuar. Gerenciamento de risco é uma coisa que também você vai precisar entender. E aí entra muito a questão de, beleza, eu vou operar, vamos supor, Banco do Brasil, né, a ação. Eu vou fazer isso como? No sentido do meu contrato. Eu vou entrar com um contrato, com 10, com 100. Isso aí vai dizer muito também com base no tamanho do dinheiro que você tem, do capital, né? Então, gerenciamento de risco, aqui eu posso dizer, é uma coisa que é inegociável para quem vai operar manualmente no mercado. A pessoa até pode ignorar a análise técnica ou ignorar a análise fundamentalista, mas ignorar gerenciamento de risco ou não fazer ele é quase impossível. Eu digo isso porque tem muita gente que ignora e ganha dinheiro a fruto do acaso ou sorte. Mas o bom operador que realmente quer ganhar dinheiro no mercado, ele vai ter que entender sim gerenciamento de risco. Ele vai ter que, por exemplo, eu vou usar ou não um limite de perdas? Eu vou usar um limite de ganho como? A nível de porcentagem, a nível de pontos de movimentação do mercado? Então, tudo isso que eu estou falando aqui são coisas um pouco mais complexas, mas eu estou dando só um exemplo para vocês entenderem como é que é difícil. E olha que eu falei só a parte de conhecimento, né? Ainda vamos entrar nos outros pontos ali das operações manuais. Eu só entrei aqui só nesses 3 pontos, que é inicialmente o que você vai precisar entender. E aí a gente vai entrar no tempo, né? Tempo é uma coisa que é óbvio que para você pegar esses conhecimentos que eu acabei de dizer, você vai precisar de tempo. Isso aqui é quase impossível você conseguir entender sobre análise técnica, análise fundamentalista, gerenciamento de risco em um tempo muito pequeno. Vai levar ali pelo menos algumas semanas ou até meses para você realmente, muitas vezes, dominar isso. E por isso eu coloquei aqui, tempo no sentido para adquirir conhecimento, como eu acabei de falar, e para adquirir experiência. E aqui é um ponto muito interessante para a gente falar. Porque, vamos lá, eu falei sobre arranjar tempo, você vai ter que dedicar tempo para estudar. E depois que você pegou todo esse conhecimento, você pegou essa teoria, você tem que ir para a prática. Literalmente, né? Olhar ali um gráfico e fazer as entradas no mercado real, na conta real. Né? Você estava na parte teórica, agora você vai para a parte prática. E aí por isso eu coloquei aqui, ó, sentir o mercado com a sua movimentação real. É óbvio que um operador manual, ele está treinando para isso, ele estava estudando para chegar a esse momento de sentir como é o mercado na realidade. E aí que vem a parte que realmente isso acontece. Perdas. É quase impossível você começar a fazer operações manuais e logo de cara você já ir muito bem. Eu diria que 90% das pessoas, 95%, quando vai começar ali, mesmo você estudando bastante sobre tudo isso que eu falei, já começar com altas rentabilidades ou com lucros consistentes. Muitas vezes vai ser um processo
de perdas no início. E aqui eu coloquei um exemplo bem legal para a gente fazer uma analogia a atletas. Vou fazer aqui bem rápido. Vamos lá, imagina que você, mais um exemplo hipotético, como eu falei, vai ter bastante exemplo hipotético aqui no vídeo. Imagina um exemplo hipotético que você queira ser um atleta de alto nível, para ganhar medalhas de ouro, por exemplo, no Olimpíadas da vida. Para você conseguir isso, a gente sabe que vai ter uma jornada de treinos, você vai ter que escolher, obviamente, um esporte, ir atrás de conhecimento teórico sobre esse esporte, e mesmo depois que você treinou bastante, pegou conhecimento, investiu dinheiro, porque a gente sabe que você vai ter que tirar do seu bolso, porque muitas vezes patrocinador é difícil, principalmente no Brasil, então você vai ter que custear ali os seus treinos, a busca do seu conhecimento com livros, com curso, e quando chega na hora do vamos ver, que é a hora das Olimpíadas, você pode muito bem não conseguir a medalha de ouro. Não é uma garantia que mesmo depois de muito treino e depois de muito conhecimento que você adquiriu, que você vai conseguir a medalha. E aí, por que eu dou nessa analogia? Eu estou fazendo ela. É a mesma coisa com o mercado. Muitas vezes você pega muito conhecimento, você treina bastante na conta demo, por exemplo, né, a conta demonstrativa, e você vai ali na hora do vamos ver para a conta real e você perde. E aí é que vai entrar esse outro ponto aqui do controle emocional e psicológico. Imagina, um atleta, muitas vezes quando ele está iniciando, ele treinou bastante, pegou bastante conhecimento. Chega nas Olimpíadas, ele não consegue a medalha de ouro. Ele vai começar a ficar o quê? Triste, decepcionado. E aí começa a entrar aquela questão psicológica. Será se eu realmente sirvo para isso? Será se isso é o que eu quero para minha vida? Será se eu tenho que abandonar isso? Eu não sirvo para isso? Isso acontece exatamente no mercado financeiro. Muitas vezes você treinou bastante na conta demonstrativa, adquiriu muito conhecimento, estava indo super bem, e aí você chega na conta real e começa perdas, e mais perdas, e mais perdas, e aí você... Realmente o mercado financeiro, ele é bom para mim? É isso que eu vou fazer da vida, por exemplo, né? Viver disso? E aí é nesse momento que muita gente acaba abandonando, porque realmente você precisa... E olha que eu estou falando só no sentido das perdas, né? Mas, por exemplo, o controle emocional, ele pode ser o contrário. Em que sentido? Vamos supor que você começou a operar e aí você não conseguiu, em vez de ficar perdendo no início, você conseguiu ganhar dinheiro. Tem essa possibilidade também. Logo no início você já conseguia aí ter lucro, né? E aí, beleza, você conseguiu, por exemplo, $100 no primeiro dia, aí você, opa, consegui $100. Aí no segundo dia você vai tentar $200. Aí no terceiro dia, 300. Quando você menos espera, você tá ali buscando, sei lá, fazer $1.000, $2.000, $5.000 num dia, que é claro que dependendo do nível de capital, isso pode ser pouca coisa. Se você tem $100.000 e quer fazer $1.000 um dia, é uma coisa. Agora, se você tem, por exemplo, $1.000 e quer fazer $1.000 em um dia ou em um mês, é uma coisa totalmente diferente. Então, muitas vezes, esse controle emocional, psicológico, ele também afeta nesse sentido. Você muitas vezes quer buscar lucros altíssimos e a gente sabe que no mercado financeiro, na maior parte das vezes, é um caminho que você provavelmente vai perder dinheiro. Né? Você pode muitas vezes ali lucrar $100 em um dia, $200, e depois, sei lá, de um mês você perde tudo. Então não adiantou nada você ter aquela alta rentabilidade. Então eu acho que esse exemplo do atleta, ele casa muito bem nessa questão que eu falei ali das perdas, mas no sentido contrário, também acontece. Muitas vezes quando as pessoas elas acabam se emocionando demais com os resultados que elas estão tendo e acham que vão mudar de vida da noite para o dia, né, com o mercado financeiro, e a gente sabe que não é bem assim. Então, nesse exemplo hipotético que eu dei, era novamente numa situação onde não existia robôs, era só operações. Tá vendo que tudo que eu falei aqui, olha que foi uma coisa bem simplista, né? Eu resumi. Tá vendo? Olha o nível de dificuldade que isso ia ser. Então, agora sim a gente vai entrar na realidade, né? Que hoje a gente sabe que não existe só essa opção de operar manualmente. A gente tem os robôs. E aí que agora a gente vai entrar de fato nessa parte das operações automatizadas. Nessa parte de operações automatizadas, a gente de fato vai ter a resposta daquelas perguntas que eu fiz no início do vídeo, que é: eu não tenho muito tempo, não tenho conhecimento e nem mesmo muito capital e nunca investi com robô de operações. Isso funciona para mim? E agora de fato que eu vou falar sobre isso, responder aí essas perguntas. Então, inicialmente, como eu coloquei aqui, você não precisa ter conhecimento técnico.
Lembra que eu falei aqui sobre entender sobre análise técnica, análise fundamentalista, gerenciamento de risco? Isso você não precisa entender quando você utiliza uma automação. Por quê? Porque toda essa parte de fazer análise é o algoritmo que vai fazer. Toda a parte de fazer o gerenciamento, o algoritmo já está muitas vezes ali com aquilo pronto. Claro que o que eu estou falando é um pouco relativo. Pode ser que você venha adquirir uma automação para operar o seu dinheiro que precisa fazer gerenciamento? Sim, isso acontece. E aí, até com base nisso, eu vou fazer o gancho para esse ponto que eu coloquei aqui, que muita gente pergunta. Tá, eu não preciso ter esse conhecimento de análise técnica, fundamentalista, etc. Mas eu preciso ter o conhecimento técnico para precisar instalar um robô ou alguma coisa do tipo? No nosso caso, não. E eu falei do nosso caso porque, novamente, isso é relativo. Tem muitos robôs que, quando você adquire a automação, você precisa fazer o processo de instalação. Quando eu falo instalação, seria o quê? Pegar o algoritmo, pegar a automação e ativar na sua conta dentro da corretora. No nosso caso, isso não é necessário. Tanto você não precisa ter esse conhecimento como eu falei, das análises, nem o conhecimento da instalação do algoritmo do robô em si. Todo esse processo, no nosso caso, é a gente que faz. Então, realmente, isso aí você não precisa se preocupar, né, em ter esse conhecimento. Porque realmente o processo que você precisa, a grosso modo aqui falando para vocês, é abrir uma conta na corretora, fazer o depósito e mandar algumas informações para a gente, e a gente estaria fazendo aí a ativação do robô. Isso, novamente, com base no algoritmo que nós utilizamos aí, que é o Bot Sparta, né, que é o nosso principal robô aí de Forex, que eu falo bastante lá no meu perfil do Instagram. E aqui o outro ponto é, sem necessidade de dedicar tempo. Então vamos lá. No caso, a ideia do algoritmo, uma das principais, é exatamente para aquelas pessoas que não têm tempo, né? Seja tempo para adquirir conhecimento, como eu falei aqui, ou seja, é claro, aquelas pessoas que não têm tempo para operar no mercado. E aqui eu coloquei um ponto que é o seguinte: cada vez que você tem mais experiência, no caso de uma automação, quando você tem uma automação mais experiente, é menos chance de perdas. Então, eu vou dar até aqui um exemplo para vocês, como é que seria isso aqui, porque eu falei, né, que gosto de dar exemplos, então eu vou mostrar aqui, por exemplo, essa conta aqui, que ela opera com o Bot Sparta, né, que é o nosso robô de Forex. Essa conta aqui, ela opera desde janeiro de 2020, já são mais ou menos aí arredondando 4 anos. E aí, vamos lá, eu vou dar 2 exemplos práticos. Imagina que existe, de um lado, um robô que opera desde 2020, e desde 2020 a gente teve aí coronavírus, a gente teve eleições americanas, a gente teve guerra na Ucrânia, aquela crise bancária nos Estados Unidos, né? Aumento de taxa de juros, inflação, guerra em Israel agora mais puxando para as últimas semanas. Tudo isso aí que eu falei e muitos outros eventos foi uma coisa que, por exemplo, nesse caso, o robô ele passou e sobreviveu e ainda conseguiu entregar lucro. Então, de um lado tem esse exemplo. Do outro lado tem, por exemplo, uma automação que só tem, vamos dizer que 6 meses de experiência, vamos dizer assim, de mercado, ou 1 ano. Então, de um lado você tem um algoritmo com 4 anos e do outro um algoritmo, um robô, com 1 ano ou até mesmo 6 meses. Vamos arredondar para 1 ano. Qual é o que tem mais chance de sobreviver a médio e longo prazo? Obviamente que o exemplo número 1, que é um robô que já sobreviveu desde eventos para trás, né, de vários anos. No caso aqui, 4 anos, que é o exemplo do Bot Sparta. Então, assim, não é que ele vai ser invencível. Pode ser que venha algum evento, quando eu digo evento, eu falo acontecimento histórico, que pode gerar mais riscos ou gerar prejuízos para o robô. Sim, isso pode acontecer. Né? A gente não tem como bater o martelo e falar, não, isso é impossível. Não existe isso. No mercado financeiro, tudo é possível, mas tudo é uma questão de probabilidade. Novamente, nos 2 exemplos que eu dei, a chance do algoritmo da automação número 1, ela sobreviver aos futuros acontecimentos de grande volatilidade é muito maior que o exemplo
número 2, que é o robô, no caso a automação, que tem apenas um ano. Por quê? De um ano para cá, a gente teve, sim, alguns eventos de grande volatilidade, mas, por exemplo, nem chega ao nível do que teve dos 4 anos para cá, né? Que seria de 2020. Que a pandemia foi aí uma das piores crises que a gente passou aí nos últimos 10 anos, né? Diria que 20 a 10 anos aí. Então, eu queria mostrar esse exemplo para vocês aqui, para ficar legal. E claro que a gente não tem só esse exemplo, essa conta, né, que começou lá em 2020. Tem outras contas que eu mostro também lá no perfil do Instagram. Tem essa daqui que também que a gente mostra bastante para vocês. Ela começou ali a operar ali mais ou menos em finalzinho de 2021 para 2022, já são 2 anos, né? Tem essa outra conta aqui também, ela começou ali no final de 2021. Tem essa outra conta que também ali começou no começo de 2021, já até um pouco mais antiga. E todas as contas que eu mostrei aqui para vocês, pessoal, elas são aqui nesse site que se chama MyFXBook. O que seria esse site? Eu acabei não até falando na parte inicial dessa explicação. É um site que ele não é da nossa autoria, é um site externo, onde a gente pega ali as informações de performance que o robô tem na conta dentro da corretora e a gente exporta para cá, né? Para esse site, que ele vai entregar esse formato que vocês estão vendo, né? De um dashboard, de um painel com informações, com dados estatísticos. Eu não vou nem citar aqui os números para vocês, porque o meu objetivo aqui é no sentido de experiência, como eu falei aqui no mapa mental. Mais experiência, menos chance de perdas. Só para enfatizar esse ponto, cada vez que um algoritmo, uma automação, ele tem mais tempo de experiência, mais tempo em conta real, menos chance dele perder, né? E obviamente mais chance dele ficar vivo nos próximos anos, nas próximas crises que inevitavelmente vai acontecer, e a gente sabe disso. E aí, vamos para o próximo ponto, que é a questão da pouca necessidade de controle emocional. Por que eu coloquei pouca necessidade de controle emocional e não sem necessidade de controle emocional? Não existe essa de você remover 100% da questão psicológica. Mesmo você utilizando o robô, você vai sim ter a influência emocional. E aí eu até coloquei aqui, ó, sobrevivência de eventos de alta volatilidade. Aí você pode estar perguntando, ué, mas a mesma coisa que você acabou de falar? Não, em que sentido eu coloquei aqui? Vamos supor que você está utilizando uma automação e aí chegou um grande evento, chegou um grande acontecimento no mundo. Uma pandemia de novo, uma guerra. Nesse momento, você se pergunta, caramba, será se eu vou sobreviver? Será se a minha automação vai sobreviver a esse momento ou ela vai me dar prejuízo? E aí a gente tem duas situações. A primeira é, se você tem um algoritmo, uma automação, que já tem um histórico de passar por várias crises, o seu emocional ele vai ficar um pouco mais tranquilo, porque você vai ter uma situação onde não é a primeira vez que a automação está passando pelo momento de grande volatilidade. Ela já passou algumas vezes no passado. Significa que ela vai passar com 100% de chance para esse novo evento, esse novo acontecimento? Não. Não existe 100% de chance no mercado financeiro, nesse sentido que eu falei, de você sobreviver a um evento de grande volatilidade. O que a gente novamente trabalha é com probabilidade. Então, se uma automação ela tem um histórico de sobreviver a crises, seja crise econômica, seja uma crise de pandemia, a gente tem uma probabilidade maior do que o segundo exemplo que eu vou falar agora. Novamente, imagina que você está usando uma automação, chega um evento de grande volatilidade, uma guerra, uma pandemia, só que essa automação ela está, por exemplo, funcionando há 6 meses ou há 1 ano. E a gente novamente sabe que 6 meses a 1 ano para trás, considerando a data de hoje, não teve coisa assim tão grande acontecendo no mundo. Claro, a gente teve a guerra de Israel, a gente teve aumento de taxa de juros, inflação, sim, que foram eventos que causaram impacto até que significativos no mercado. Mas, novamente, não se compara, por exemplo, a início da guerra na Ucrânia e na Rússia, a pandemia em 2020. Então, nesse sentido que eu falei agora, nesse exemplo, o seu emocional vai estar muito mais abalado, porque você não sabe como é que aquela automação vai sobreviver, já que ela nunca passou por aquele momento. Então, para concluir, para não ficar muito confuso, a ideia é que o seu emocional ele vai ficar muito mais tranquilo
quando você tem uma automação que tem, no caso, como eu falei antes, mais experiência. Quando você tem uma automação que ela tem menos experiência, tipo 2 meses de mercado, 2 meses de conta real, você vai ficar emocionalmente, psicologicamente mais afetado. Até porque no final é o seu dinheiro que a automação está operando. Então essa parte eu acho que deu para ficar bem clara. A última parte aqui, eu coloquei a questão de sem necessidade de capital grande, né, de um saldo grande. Isso aqui muita gente pergunta pra gente, tá, eu preciso de muito dinheiro, eu preciso... assim, tem muitas automações, muitos robôs no mercado que, sim, você muitas vezes precisa de $1.000 para utilizar, $2.000, $3.000 ou até mais. Já vi até automações que precisam de $10.000 para ela funcionar ali de forma segura. E não é o nosso caso, a gente tenta sempre fazer uma coisa acessível, como eu coloquei aqui. Então a ideia é que você tenha, mesmo que você tenha, por exemplo, R$500, R$1.000, R$2.000, você já consiga utilizar a nossa automação aí, que no caso, como eu já mostrei ali, é o Bot Sparta, que é focado em operar no Forex. Aquelas contas que eu mostrei, sim, são contas grandes, mas não é que só porque eu mostrei contas grandes que o algoritmo só opera contas grandes. Ele também pode operar em contas pequenas. Inclusive, lá no nosso perfil do Instagram, eu mostro também várias outras contas, que até mesmo começou com $100, $200, $500 e sobreviveu durante 1, 2 anos, né, que para muita gente acha que é impossível uma conta pequena sobreviver a momentos de alta volatilidade que teve aí nos últimos 2 anos para trás, né, de lá para cá. Mas pessoal, é isso, eu acho que deu para ficar aí um pouco claro essa parte, né, e deu para responder as perguntas que eu fiz no início do vídeo, e é claro, a própria pergunta que está no título aí, sobre, nunca investi, né, será se robôs de investimento, no caso robôs de operações, é uma coisa para mim? E eu respondi que, como deu para ver aí, você não precisa ter tudo isso que eu falei, conhecimento, não precisa ter muito tempo, né, para se dedicar, tudo isso são coisas que realmente você dá para ficar um pouco mais tranquilo. Claro, não é uma coisa que vai te deixar rico da noite pro dia, a nossa ideia, no nosso caso, não é essa, é você, lembra que eu falei lá atrás, no vídeo, nosso objetivo é lucro consistente, é lucrar acima da média de mercado com o menor risco possível, né? Ou pelo menos um risco relativamente aceitável. Então a ideia é essa, é um lucro mais pé no chão, mas um lucro pensando ali realmente na sobrevivência a médio e longo prazo. Então é isso, o vídeo ficou um pouquinho grande, né? Eu falei até que ia ser um pouco mais rápido, mas assim, eu queria deixar para vocês um pouco explicado, né? Para não ficar aquela coisa assim meio superficial demais, mas eu acho que deu para ficar claro. Se você tiver alguma dúvida, podem mandar aí nos comentários ou mandar lá no Instagram, a gente vai fazer aí questão de responder. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo, né? Eu tentei fazer uma coisa bacana para vocês aí que façam esses questionamentos pra gente. E é isso. Valeu, pessoal.